Alô amigos da Novo Tempo, boa noite. É sempre um prazer tê-los deste lado para mais um podcast aqui na Novo Tempo Moçambique. Olha amigos, apresentamos este programa diretamente a partir do Centro de Reavivamento Espiritual de Machimbutana, a região da cidade e Grande Maputo. Reúnem-se mais de 33 igrejas neste local para poder serem reavivados espiritualmente. É uma semana intensa de estudo da Palavra do Senhor e de sermões impactantes com diversos pastores escalados para este local. E aproveitamos, fazendo uso útil ou agradável, depois de termos terminado há pouco tempo o nosso sermão da noite, temos aqui o privilégio de conversar com o pastor Silas Moapsa. Ele é moçambicano, mas trabalhou por muitos anos na missão sul de Moçambique, dos Adventistas do Sétimo Dia, e agora é secretário associado da Divisão da África, Austrália e Oceano Índico. Ele é convidado especial como pregador, orador principal aqui neste reavivamento espiritual. E aproveitamos então para conversar com este senhor experimentado, este irmão experimentado sobre assuntos de pregação do Evangelho, sobre a administração da igreja, e é com ele com quem vamos conversar nos próximos momentos sobre alguns aspectos relacionados efetivamente ao evangelismo. É a parte que move o pastor Silas Moapsa. E você é o nosso principal convidado a seguir a nossa conversa. Pastor Silas, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. Boa noite. Boa noite. Certo, pastor Silas, de volta a Moçambique, de volta a casa. Recordo que na apresentação dizia que é voltar a casa. Qual é a sensação de poder... Há quanto tempo não ministrava um sermão? Tirando a parte, eu sei que em abril teve aqui o lançamento de voluntariado, mas tirando esta parte, há quanto tempo não ministrava um sermão no solo pátrio? Na verdade, não posso precisar. Mas provavelmente menos de um ano, um pouco antes, provavelmente em janeiro eu esteve cá e tive a oportunidade de pregar numa das igrejas nossas, né? Mas esta aqui é uma experiência diferente. É diferente. De vez em quando tenho pregado, mas esta aqui é diferente. Ok. Bem, certo. Pastor Silas Moapsa, há quanto tempo está no ministério? Eu estou no ministério oficialmente desde 2009, que eu comecei a trabalhar para a missão. Depois passa para a divisão? Sim, depois passei para a divisão. E agora é secretário associado. O que é que efetivamente o secretário associado faz? Da divisão, no caso em particular. Temos secretários a nível das igrejas, é o mesmo trabalho, é a mesma... Como é que diria? São os mesmos... É a mesma agenda que tem o secretário da igreja local? O que é que faz? Eu diria sim e não. No sentido de que, como secretário, nós somos os que estamos, somos os responsáveis com salvaguardar a missão da igreja. Agora na igreja local tu não vês tanto isso, mas essa é que é uma das nossas grandes funções. Sim, algumas coisas também fazemos que o secretário da igreja faz. Nós escrevemos as atas, escrevemos as agendas, preparamos as reuniões, somos os secretários. Essa é uma coisa que talvez partilhamos em comum. Temos os relatórios da igreja, por exemplo, os relatórios do número de membros, isso vem conosco, os relatórios estatísticos da igreja, secretaria. Mas, além disso, por exemplo, no meu caso, eu tenho alguns portfólios que eu faço, eu tomo conta da missão da igreja. Eu certifico que a igreja não se desvie do propósito pela qual a igreja foi constituída, que é fazer discípulos. Essa é uma das responsabilidades que eu tenho. Eu tomo conta também de alguns outros portfólios na divisão que o secretário na igreja não faz. Não faz. Isso. Certo. E o pastor Silas está a coordenar um conjunto de 13 uniões. 13 uniões. Qual é o cenário geral em termos
de adesão de novos membros, de crescimento das igrejas a nível das missões aqui no contexto da nossa divisão? No contexto da nossa divisão, nós somos uma das divisões que cresce rápido no mundo. De todas as divisões do mundo, nós agora somos a segunda divisão mais grande em termos de número de membros. Então estamos a crescer bem. Gostaríamos que crescêssemos ainda mais e um pouco mais melhor, e é um dos desafios que nós temos, certificar que nós consigamos crescer mais, porque na verdade nós precisamos de terminar a obra que Deus nos confiou ainda na nossa geração. Agora, a nível das uniões que fazem a nossa divisão do Oceano Índico, qual é a união que mais cresce em termos de adesão de membros, da propagação do Evangelho e de igrejas? Bom, isso é algo muito difícil de quantificar, né? Porque o crescimento tem diversas vertentes. Tu podes reparar na vertente de número de membros que se juntam à igreja, mas também tu podes reparar na vertente do envolvimento de membros nas atividades da igreja. Então é um pouco complicado definir exatamente, né? Em termos de número de membros, nós temos as uniões da Zâmbia, por exemplo, que eles têm mais batismos, eles crescem mais rapidamente que outras uniões, mas tudo depende do tipo ou do perfil demográfico que essas uniões têm, né, das religiões de onde essas pessoas vêm e de várias outras experiências. Então eu não poderia dizer que existe uma união que está a crescer mais rápido do que outra quando nós colocamos tudo junto. Certo. Daqui a pouco a nossa conversa vai cingir-se em torno de algumas das palestras que o pastor Silas tem estado a ministrar aqui no centro de Mashumbutana. No entanto, vamos só fechar esse capítulo que tem a ver mais com a administração da igreja. E há pouco tempo, em abril, lançou-se aqui em Maputo o AVS, o Serviço Voluntário Adventista. Em que ponto é que estamos depois do lançamento, em termos de adesão dos jovens? Onde é que estamos efetivamente? Sim, depois do lançamento do Serviço de Voluntários Adventistas que nós fizemos aqui em abril, que foi um bom programa, na verdade foi um relançamento, né, porque já existia e nós já fazíamos. Nós agora estamos numa fase onde estamos a abrir oportunidades para jovens que podem se candidatar, e já temos alguns que já começaram a se candidatar, e também estamos a abrir oportunidades onde mesmo os jovens podem, não só jovens, mas qualquer um pode se candidatar para as oportunidades que estão a se abrir. Então esta é a fase que nós temos. Já temos alguns voluntários que já foram para o site dos voluntários adventistas, já se cadastraram, já mostraram quais são as suas áreas em que eles gostariam de ministrar e servir. E também já temos algumas uniões que já mostraram quais são as aberturas que eles têm. E é uma questão de jovens continuarem a ver, as uniões continuarem a ver quem pode ir onde. Quer dizer, não precisamos de uma intermediação da união local para poder, é só aceder-se diretamente à página. Estou a falar em termos de procedimentos para tal. Pronto, eu não iria falar com muita propriedade porque não é minha área. Nem quem toma conta disso é o meu outro colega que também é um secretário associado. Então não poderia lhe dizer com muitos detalhes. Mas eu iria dizer que não existe muita, como é que posso dizer? A união não entra tanto, é um processo que tu podes entrar no website, se cadastrar, ver as oportunidades que estão ali. A união entra em alguns aspectos, mas não tanto assim, né? A união poderá verificar e certificar que talvez você é membro regular da igreja ou não, e porque faz parte da estrutura. Então são essas coisas que onde a união poderá ser envolvida. Certo, virado a página, pastor, tendo em conta essa sua experiência internacional, coordenar muitas uniões, qual é que acha que é a maior necessidade da igreja hoje? Eu acho que a maior necessidade da igreja hoje é deixarmos de ter membros.
começarmos a ter discípulos, Amém. seguidores de Cristo, pessoas que nas comunidades em que eles vivem, as pessoas conseguem ver Cristo nas suas comunidades, porque nós temos pessoas que são adventistas do sétimo dia nessas comunidades, né? E esta é a maior necessidade que a nossa igreja tem. Pode fazer-se um pouco mais em torno desta frase. Eu por acaso eu sublinhei porque gostei tanto dela, deixar de pregar, mas fazer discípulos. O que é que efetivamente significa em termos práticos? A destrinçar um pouco estes conceitos. Em termos práticos, eu diria que a questão de salvação não é uma questão de conhecimento, não é uma questão de apenas identificação com um certo grupo religioso. É uma questão de um estilo de vida, é uma questão de uma postura que você adota face à vida no geral. E é o que nós precisamos, né? Nós precisamos de pessoas que são seguidoras de Jesus Cristo, não pessoas que apenas estão afiliadas a uma organização ou a alguma denominação religiosa, né? E isto vai se ver no cotidiano de cada uma daquelas pessoas, e pessoas que vivem para o propósito de Deus e que possam refletir aquilo que é a vontade de Deus na vida delas como indivíduos, mas não só, na comunidade também. Bom, certo. E falando sobre essa necessidade de pegar o Evangelho como um estilo de vida, a estatística que o pastor apresentou numa das palestras foi que no mundo de 7 bilhões só temos 22 a 23 milhões de crentes adventistas. Chego por vezes a pensar que precisaríamos de mais 2.000 anos para que completemos a mensagem e que Cristo volte. Com que sensação, quando olha para estes números, fica na qualidade de quem trabalha com dados da igreja e conhece muito bem a missão e olhando para o ritmo em que a divisão em que o pastor trabalha, a caminha, como é que ficamos? É muita diferença. Sim, é muita diferença. Mas parece uma missão até quase que impossível. Isso, e a missão deve ser impossível. Deve ser impossível porque não é a nossa missão, é a missão de Deus. Não somos nós que vamos fazer, é Deus quem está a fazer. O que Deus requer de nós é que nós façamos aquilo que Ele quer que nós façamos. Só isso. Né? Então, sendo assim, apesar de nós termos 8 bilhões de pessoas no mundo contra 22 milhões de adventistas, eu acredito que isso é algo que pode acontecer ainda na nossa geração. Né? Se você estudar bem, tu verificares, tu vais descobrir que se cada adventista do sétimo dia concentrar-se em fazer um discípulo apenas, e esse discípulo fazer um outro discípulo, se cada adventista fazer um discípulo por ano, e no segundo ano você já tem quantos discípulos? 2. E cada um destes 2 fazer mais um discípulo no outro ano que segue, exponencialmente, eu te garanto que nós poderemos fazer discípulos deste mundo nos próximos 30 anos. E o trabalho estará terminado. Então, eu não fico muito desencorajado pelos números, porque eu sei que é possível. A única coisa que eu espero é que nós começamos a ser um pouco mais sérios naquilo que Deus nos constituiu. Faça um discípulo este ano, apenas um. Próximo ano faça outro. Se cada um dos 22 milhões fizerem isso, nós conseguimos fazer discípulos, ou nós conseguimos pelo menos dar a oportunidade a todos 8 bilhões de pessoas de tomarem uma decisão por Cristo
ou tomarem uma decisão contra Cristo. Amém. Nos próximos 10 a 15 anos. É possível. Amém. Muito obrigado. É um convite muito sério. O envolvimento total dos membros. Isso implica exatamente isto, que todos fomos chamados a trabalhar nesta obra. E, pastor, quando apresentava, numa das palestras, também falava da questão de não sermos porta-vozes ou advogados de Deus, mas sermos pessoas que falam com amor sobre Cristo e sem se preocuparem em acusar as pessoas. Por vezes sinto que esta é a forma errada de nós começarmos. Quando encontramos alguém, só falamos do sábado, falamos dos alimentos impuros, e este método, até que ponto é assertivo para a pregação do Evangelho e o processo de conquista de almas? Bom, esse é um método que não é o método que a igreja usa oficialmente, né? E se alguém estiver a usar esse método, está a usar ou porque não sabe melhor ou porque decide usar um método diferente. Nós, como Adventistas do Sétimo Dia, nós somos seguidores de Jesus Cristo. E Jesus nos mostrou exatamente qual é o método que nós temos que seguir, né? E o método de Jesus nunca foi a princípio, a priori, no primeiro encontro, e mostrar-te a verdade e denunciar o erro que você está a fazer. Não, houveram alguns tempos quando as pessoas desafiaram Jesus e ele teve que se fazer ao momento, mas o método por defeito de Jesus foi primeiro misturar-se com as pessoas, conviver com as pessoas, né? Suprir as suas necessidades, ser relevante para as comunidades em que ele vivia. Quando as pessoas não tinham vinho, o que Jesus fez? Ele transformou água em vinho, né? Ele não ficou ali a discutir com eles questões doutrinárias, não. Ele supriu as necessidades das pessoas, né? Quando os cegos precisavam de ver, Jesus deu visão aos cegos, né? Então Jesus é como ele fazia as coisas. E quando as pessoas já tivessem a oportunidade de provar o quão bom é ter uma vida ao lado de Jesus, Jesus então dizia: ok, siga-me. Incrível. Força. Olha, muito obrigado, pastor. Já vamos fechar a nossa conversa daqui a pouco. No entanto, eu queria, pastor, que enquanto o pastor falava numa das palestras, chegou a mencionar que outras religiões, que não importa nem falarmos de quais são os nomes dessas religiões, eles defendem com garra os seus princípios. E tal é que por vezes negociam até com o governo para poder criar uma atmosfera em que os seus membros, estudantes, consigam trabalhar e consigam frequentar a escola num contexto que ajude. E um jovem que estava ao lado, cochichando comigo, disse uma vez: eu me aproximei à liderança da minha igreja, eu lhes apresentei sobre um assunto que tem que ver com liberdade religiosa, que ele não queria trabalhar no sábado. E a única coisa que lhe foi dita foi: isso é uma questão de fé, tem que decidir, irmão. E depois do que o pastor disse, comecei a pensar: será que não era também a nível da estrutura da igreja, começar-se a pensar na questão de como é que podemos defender os nossos membros desses assédios, dessas tentações em que eles estão expostos, a nível de trabalho, a nível da escola e em tantas outras vertentes, em termos de negociarmos com o governo, de falarmos com o governo. Esse mecanismo é bom ou só deixamos tudo na perspectiva de fé, decida qual é o caminho a seguir? Bom, essa é uma questão complexa e provavelmente eu não gostaria de responder a questão na vertente do exemplo que fez. E independentemente do que aconteceu, o que deixou de acontecer, a Igreja Adventista é uma igreja que apoia o governo do dia e nós colaboramos com o governo na construção das sociedades, das comunidades, para uma convivência harmoniosa, uma convivência pacífica, né? E
é o que nós pautamos. Nós ajudamos, somos parceiros de governos do dia para que as pessoas tenham uma vida salutar e que as pessoas tenham a oportunidade de progredir. É por isso que nós temos escolas, temos hospitais, temos clínicas, temos muita coisa que nós fazemos e temos muitas agências humanitárias. Temos a ADRA, que tudo isso para tentar elevar a humanidade. Então, neste âmbito, a igreja também tem um departamento de liberdade religiosa, onde nós defendemos os direitos de liberdade religiosa, não só dos adventistas, mas de todo mundo. Porque nós acreditamos que todos têm o direito de expressar a fé que eles têm. Esse é um direito humano e que muitos países consagram e adotaram. E nós, por causa disso, nós temos este departamento de liberdade religiosa e nós falamos com os governos, nós conversamos com eles e ver como é que nós podemos fazer as nossas sociedades onde cada um pode expressar a sua religião, mas há vezes que não é possível. E quando chega a essa fase, é uma questão de fé. É uma questão de fé. Mas nós, como igreja, vamos fazer tudo o que nós pudermos fazer para conversar com os governos, conversar com as sociedades e, na medida do possível, dentro da Constituição que cada país tem, tentarmos ver se cada cidadão, todos eles, têm a liberdade de professar a fé que eles têm. Certo. Pastor, já estamos mesmo a fechar a nossa conversa, também porque não temos muito tempo. Também trabalhou sobre o conceito de muito bom. Não basta ser bom, tem que ser muito bom. Que relação que se pode fazer isto, talvez aproveitando aqui as nossas câmaras, sobre a necessidade de envolvimento total, ser muito bom no envolvimento total da pregação do Evangelho? Onde é que podemos, o mesmo pode estar a atuar como bom, mas que Deus quer que passe para outro nível, um estágio de ser muito bom no seu envolvimento? Eu diria de formas bem breve. Nós já somos um movimento que alcançou grandes proezas. Temos apenas 160 anos de existência como um movimento. E somos a igreja que somos, com uma estrutura robusta de organização, nem uma rede de ensino tão grande, e com tudo isso você pode ficar tentado em achar que você é bom e não contentar-se com aquilo que você é. Então eu acho que a igreja tem que conseguir parar e continuar a ouvir a direção de Deus e aceitar ser usado por Deus e viver apenas para a missão que Deus nos deu, para que nós possamos ser ainda mais do que aquilo que nós somos. Não só crescer como uma instituição, mas trazer uma situação de satisfação, nem por estarmos a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Eu acho que é o que nós podemos fazer. Certo, muito obrigado. Uma conversa interessante aqui com o pastor Silas Moapsa, ele que é secretário associado da divisão da África, Austrália e Oceano Índico. Pastor, muito bem sabe fazer isto, é fazer apelos. Eu queria que fizesse dois apelos. Um apelo para o envolvimento do membro e um apelo para um jovem que não é adventista do sétimo dia, mas que acompanhou aqui a nossa conversa para que tenha uma experiência edificante com Cristo. Ok. Para quem não é adventista do sétimo dia, você pode estar a se perguntar o que é que nós mesmo queremos e por que é que você deveria considerar ser adventista do sétimo dia. Eu diria que nós lhe damos uma oportunidade de você ter uma experiência e um relacionamento com Deus ímpar, e se você quer ter uma vida satisfatória, uma vida
vibrante espiritualmente, dentro de uma comunidade que acredita em seguir a palavra de Deus, a voz de Deus, por que não fazer parte desta grande família? E essa seria uma decisão muito importante, talvez a melhor decisão que você vai fazer na sua vida. Para quem é adventista do sétimo dia e ainda está a pensar se deve ou não se envolver na missão, bom, você não tem escolha, porque Deus já lhe escolheu para ser parte desta missão. Então eu acho que você deveria fazer, porque quando você se envolver, você vai crescer espiritualmente. Na verdade, quando Deus nos chama para nos envolvermos na missão, não é muito mais por causa das pessoas que não conhecem a Deus, é muito mais por causa de nós. Porque quando nós nos envolvemos na missão, nós crescemos mais espiritualmente e ficamos cada vez mais próximos de Deus. Então, não se envolver na missão, você está-se a roubar a si mesmo de uma experiência única com Deus. Certo. Olha, é uma experiência única com Deus, envolver-se na missão. Somos todos chamados a fazermos discípulos e conquistarmos almas para Jesus Cristo. Obrigado, Pastor Silas, por estas sábias palavras que deixou ficar, que tenham encontrado um lugar especial nos nossos corações. Meus amigos, é sempre um prazer trabalhar para todos vocês. Por aqui termina a nossa breve conversa com o Pastor Silas Moabsa, por ter então deixado ficar estas palavras sábias, que então continua a acompanhar a restante programação. O pastor vai deixando aqui e também ao Novo Tempo tem a oportunidade de transmitir alguma dessas palestras. Pode seguir a nossa página de Facebook, Novo Tempo Moçambique. Voltamos numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, seja feliz. Certo? Ok. Valeu. Epa, agora deixa